O programa a seguir é uma produção da TV Moca. Programa Moca Show. Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olá, bem-vindos ao programa Moca Show. Muito obrigada pela sua audiência toda terça-feira aqui comigo. E hoje nós vamos conversar com Ângelo Agarelli, que é empresário, historiador, filho de um dos fundadores do Juventus aqui na Moca, foi diretor do Clube Atlético Juventus e também de diversas entidades aqui no bairro da Moca. É autor do livro Glórias de um Moleque Travesso e criador do site Portal da Moca. Também vamos conversar com Bianca Agarelli, que é filha, do senhor Ângelo Agarelli, que administra junto com o seu pai o Portal da Moca. Muito obrigada pela presença, seu Ângelo, Bianca. Inicialmente queria agradecer o convite. Para nós é uma honra enorme poder estar aqui com o grupo Jornal da Moca, TV Moca. Vamos começar falando um pouquinho sobre a família Agarelli, porque tem história, tem tradição aqui no bairro da Moca. Bem, a família Agarelli ontem, por coincidência, completou 120 anos da chegada da família ao Brasil. Tanto da parte do minha mãe, como da parte dos meus pais, vindos da Itália. Tá. Então, com isso é uma família de muita tradição na Moca. Tiveram uma participação forte na história da Moca. Meu pai sempre foi um homem envolvido... Atuante aqui no bairro. Atuante, envolvido com a comunidade de imigrantes, não só italianos, mas imigrantes em geral. Participou da criação de várias entidades destinadas a dar apoio, dar amparo aos imigrantes. Então tem uma história muito bonita. Meu pai também foi um dos fundadores do Clube Juventus. Quer dizer, bacana isso. Então, olha a história, presença, gente. Porque a história da Moca meio que se funde com a história do Juventus, Sim. né? Sim, não tem como muito, desligar. muito. Não tem como, Não há gente. como. Exato. E eu sou formado administrador, também tive uma participação grande na história do Juventus. Foi o meu primeiro emprego, foi o Juventus. Fui vice-presidente do clube e hoje eu sou membro do Conselho Deliberativo. Qual foi o seu primeiro emprego, Ângelo? O que você fazia lá no Juventus, Ângelo? Eu entrei inicialmente no departamento pessoal, depois fui para a tesouraria, fui ser tesoureiro do Juventus. Trabalhei lá 5 anos, saí para um emprego onde eu fui ganhar quase o triplo do que ganhava no Juventus, mas saí triste. Tanto eu fiquei tão triste que eu fiquei uns 2 anos sem aparecer no clube. Porque me machucava, quando ia para o clube me machucava de encontrar os amigos, ter todo aquele ambiente. Foram anos maravilhosos. E ainda conheceu minha mãe lá, hein? Conheceu no A Juventus? família começou lá conta também. Pra mim, Bianca, conta. Eles se conheceram lá, que minha mãe também foi. Ele já trabalhava, minha mãe foi trabalhar lá. Começaram lá a namorar no clube. Então a família começou no Juventus. E você, Bianca, conta um pouquinho, sua formação. Sim, eu também. Nasci na Moca, vem de todo mundo. Nasci na Moca. Sou formada em Direito pela São Judas. Fiquei na Moca, Na Moca também, a faculdade? Exatamente. E agora com o Portal, que é o que a gente vem trabalhando aí desde 2013. O Portal começou com o site, e depois com as redes sociais. Vamos começar falando do Portal. Como surgiu o Portal da Moca? O Portal da Moca, eu sempre gostei de histórias. Eu ficava muito conversando com meu pai e com meus irmãos. Eu tinha uma diferença de idade de 18 anos para os meus irmãos, era o caçulinha. Mas tinham histórias, sempre contando histórias maravilhosas da Moca e do Juventus. Então vai pegar muito. E eu infelizmente perdi meu pai e os 2 irmãos em 3 anos seguidos. Nossa. E dessa hora foi um choque para mim, não só pela perda, mas também quando eu pensava em tal coisa, como é que era tal história, não tinha quem recorrer. E eu via também que outras pessoas conhecidas de idade estavam indo embora e levando essas históries. A memória do bairro, As histórias das famílias. Exatamente. Até porque na pesquisa, quando comecei a pesquisar, eu vi que existia muito pouca coisa de literatura a respeito do bairro. Então ficava notório que o que existia de história estava indo embora com essas pessoas. Foi aí que eu comecei, então surgiu a ideia minha, de mais algumas pessoas,
de tentar levantar essa história do bairro e registrar através da internet, que isso ficaria disponível para todo mundo e eternizava as histórias, tá certo? Para o futuro. Aí foi aí que surgiu Aí que surgiu o Portal da Moca. O Portal da Moca. E aí me conta sobre o acervo que vocês têm. Quantas fotos vocês têm? E como que surgiu, assim, como é que mandam essas fotos para vocês, né? Como é que vocês conseguiram reunir, né, essa quantidade? Fala para o pessoal. Eu já tinha um arquivo muito bom de família. Sim. Meu pai, por exemplo, em termos de Juventus, desde 1930, ele guardava todos os recortes de jornais que falavam do Juventus. Olha que legal. Depois, o meu irmão deu sequência a isso, tá certo? Infelizmente, quando meu irmão faleceu, minha cunhada doou tudo para o Juventus. Não tinha onde colocar muitas pastas. E acabou indo para o clube. Acabou indo para o clube. E o clube não deu um destino adequado. Perdeu a maior parte desse material. Mas mesmo assim, ainda permaneceu muita coisa lá em casa. Afora isso, a partir do momento em que criamos o portal, começamos a receber os moquenses enviando histórias, e o portal teve a grande característica, foi isso, ele foi se crescendo, foi se ampliando em termos de material com a ajuda dos moradores. E aí foi crescendo, né, Bianca? Aí passou não só a ser um acervo, né, onde todos nós, né, principalmente, não só moquenses, né, para São Paulo, eu diria, viu, seu Ângelo? Sem dúvida. Né, o pessoal vai e procura no portal mesmo, quando quer saber alguma história, alguma coisa relativa ao bairro da Moca. Porque eu considero o senhor um historiador aqui do bairro. Não é? Esse é um título correto para o senhor também. Sem dúvida. Muito obrigado. Não é? Se alguém conhece a história do bairro, é ele. Não é? Conhece muito, gente. Conhece de Juventus, conhece tudo. A gente vai falar isso ainda no segundo bloco. Eu queria falar com você assim, um pouquinho sobre... Tem várias seções. Hoje o portal cresceu muito, né? Quantos seguidores tem hoje o Portal da Moca? Olha, no Facebook a gente está com quase 56 mil e no Instagram quase 30 mil. É bastante gente. É bastante gente. E o site também tem 10 mil acessos por dia. É bastante coisa. E hoje cresceu, né? Hoje a gente não fala só sobre história, né? Hoje o morador, ele se comunica através do portal também sobre diversos assuntos. Vocês têm várias sessões dentro do Portal da Moca. Você consegue falar pra gente um pouquinho dessas sessões que tem de esportes, tem também famílias, né? Fatos locais, notícias. Nós temos diversas sessões, nós falamos sobre as famílias tradicionais da Moca. Fatos locais são locais que tiveram algum acontecimento histórico, uma história bacana para contar. Temos uma sessão chamada Eu Me Lembro, que são lembranças de moradores, que mandam histórias de que eles têm lembranças de infância, de coisas que viveram no bairro. Sobre o esporte, não só do Juventus, como dos times de várzea, que antigamente tinha bastante aqui na Moca. Hoje ainda tem também, a gente tem trazido ultimamente até o dos times mais novos, que o pessoal tem pedido também. Tem as notícias do bairro que a gente vai compartilhando, que vocês ajudam a gente bastante com isso, a gente compartilha as que vocês divulgam, e os eventos que tem no bairro, né, que a gente tem dos teatros e festas dos Juventus e eventos em geral a gente também divulga. Então tudo que é relacionado ao bairro a gente vai trazendo para o site e para as nossas redes sociais. E como é que você escolhe? Assim, a gente vai pro intervalo, tá? É rapidinho, a gente não sai daí não. A gente vai voltar, que a Bianca vai explicar pra gente como é que ela seleciona lá, como é que o morador manda, se ela publica tudo ou se ela faz uma seleção aí, tá? A gente vai pro rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Programa Moca Show. Sabe qual a única diferença entre a sua vida e o filme ao qual você vai assistir agora? A vida não segue um roteiro. Que bom! São Cristóvão Saúde. Sua vida em movimento. Aquacademia. Aquacademia.
Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. Programa Moca Show. Retornamos com o programa Moca Show e hoje conversando com o senhor Ângelo, com a Bianca Garelli. E hoje falando sobre o Portal da Moca. Vamos falar ainda sobre o Juventus. Eles têm várias histórias aí sobre o bairro, sobre o Juventus. E a gente estava começando a falar sobre como é que é o filtro, como é que funciona o morador, ou até pessoas de fora, né? Se o Ângelo acaba mandando para vocês. Como é que é feita a filtragem aí do que vai ao ar no Portal da Moca? Realmente por dia a gente recebe bastante material, fotos, histórias, pedidos de ajuda, contando situações, né? Então realmente precisa de um filtro, porque senão não dá para ser tudo, né? Então a gente recebe muito negócio de assalto com fotos, essas coisas a gente não publica. É que tem coisa que não tem como, né? Não tem como. Eu até tento explicar, tem gente que não gosta, mas aí a gente explica. As fotos a gente recebe bastante, mas aí eu vou dividindo por dias, porque senão não dá, né? E aí a gente já fica com material também, porque é difícil você fazer todo dia, fazer publicação para toda semana, é bastante material que precisa. Então a gente vai guardando para ir postando aos poucos, né? Nós recebemos bastante fotos de viagem, que o pessoal leva a camisa do Juventus. Ao redor do mundo, né? Que a gente tem os juventinos e moquenses pelo mundo. A moquense gosta de exibir para todo mundo que é moquense, que é juventino. Então a gente recebe bastante também da nossa sessão. E histórias de coisas que acontecem. E aí a gente vai publicando o que é possível, né? Tem coisas que a gente não tem condições de postar, porque vai ou contra o que a gente pensa, sim, né? O que ou pode denigrir a imagem de alguém, né? Porque às vezes vem ou reclamação de estabelecimento, também eu não acho legal. Então a gente faz essa filtragem, mas tudo que for interessante para o moquense, que a gente acha que vai ser legal, que o pessoal vai curtir, a gente vai postando. Agora, essa questão de mandar histórias, a gente recebe muitas do exterior, moquenses que estão no exterior. Fora. E são as mais emocionantes, porque eles colocam nas mensagens a saudade da Moca, dos lugares da Moca. Chega a emocionar essas lembranças. Muito legal, porque nesse momento você também relembra desses. Sim, eu que sou mais velho, que vivi tudo isso, então também me identifico com aquilo que ele está dizendo. É muito gratificante ver isso. Senhor Ângelo, você está falando do passado, né? Qual a diferença que você vê hoje em dia, assim, que você acha que, infelizmente, não trouxeram, para a modernidade agora, assim, para nossos tempos atuais, assim? Você acha que falta alguma coisa, assim, no bairro? Você falar que você tem muita saudade, né, de algumas coisas. Pontua pra gente, assim, alguma coisa. Eu uso uma frase parodiando o Che Guevara, que ele falava que endurecer sem perder a ternura, e eu falo, há que modernizar-se, porém sem perder a tradição. E infelizmente estão correndo isso, tá certo? Não é questão de querer ser saudosista, mas se você contar como era, os jovens costumam concordar, dizer realmente se vivia melhor. Eram outros tempos que se vivia melhor. Você não tem muitas coisas que hoje você tem, tá certo? Mas em termos de modernidade, tecnologia, né? Isso. Mas em termos de vivência, não. Vivência não tinha. Eu, por exemplo, nasci na Rua dos Trilhos, atrás do Juventus. Então aquele pedaço todo que vai de onde está o Juventus até a Visconde de Laguna, eu tinha vários familiares morando lá, que o italiano gostava disso, né, de se aproximarem. Um trazia o outro para morar pertinho. Tudo pertinho. E mesmo todas as outras casas eram como uma família. Então se tinha uma festa, comparecia todo mundo, tá certo? Então você tinha aquela história que o pessoal comenta muito, de pôr as cadeiras na rua no fim da tarde para ficar conversando. Hoje nem dá mais, né? Exato. Não tá impossível. Hoje, no meu modo de ver, está até apavorante. Às vezes eu cismo de andar, vou com medo pelas ruas de dia. Eu vou andando com medo. Não levo celular, não levo uma joia, não levo nada. Quer dizer, é um absurdo.
Afora isso, o crescimento em termos da construção de prédios, trazendo muitas pessoas de fora, certo? Vêm com outros costumes, muitos se adaptam, muitos que já têm notícia de como era a Moca, procuram entender, procuram curtir isso daí. Que eu percebo, até vem por causa disso, né? Que o pessoal vê a história do bairro, né? E vê como é que funciona. Exato. O pessoal gosta, né? Já Aí vem vai assim. procurar. Eu acho interessante isso. Você vê muitos se interessando realmente. Agora, tem muitos que não, não, isso é bobagem. Alguém que reclama do barulho de um bar, ele já é detonado. Você entendeu? É o que a gente estava conversando, precisa ter uma cautela, né? Sim. Precisa. A gente, por isso que, como a Bianca disse, a gente tem que evitar certas coisas, porque senão começa a haver uma série de ofensas. Nos comentários. E hoje em Tem dia, assunto. gente, parece que a internet não tem dono, né? É terra de ninguém. verdade. É terra de ninguém. É. Então a pessoa se acha no direito de ofender, né? De denigrir a imagem de alguém, e não é legal. As pessoas não isso, estão né? conversando, as pessoas estão brigando. Não é legal isso, gente. Eu pensei que ia mudar com a pandemia, que ia melhorar nesse sentido, as pessoas se sentirem mais Empatia, necessárias né? de estar junto com alguém, mas não está acontecendo isso. Não. Infelizmente, né? É. Sr. Anjo, vamos falar um pouquinho também sobre a origem do Moleque Travesso. Eu sei que tem uma história aí bem bacana. O Juventus foi criado em 1924, mas só passou a disputar o campeonato mesmo da federação em 1930, quando subiu. Até então disputava com o nome de Cotonifício Rodolfo Crespi. Tá. Em 1930, quando foi disputar o campeonato da federação, convidado que foi para disputar o campeonato principal, havia necessidade de mudar de nome e de mudar de camisa. De nome porque ele possuía o nome de uma empresa e a federação não permitia. Não aceitava. E de camisa porque a federação queria que viesse com uma camisa diferente das que já existiam. E até então o Cotonifício Crespo usava uma camisa preta, vermelha e branca, que já existia o São Paulo e mais um outro time. E eles não queriam que fosse igual. Não queriam. Por outro lado, aí foi o Conde Crespi, que foi o grande incentivador, o grande criador do Juventus, havia voltado da Itália e resolveu dar o nome do clube, então, de Juventus. Ele havia visto uma partida lá entre Juventus e Turino, os dois clubes da mesma cidade, a cidade de Turim. E ele tinha visto uma partida e ficou emocionado com o time do Juventus e resolveu pôr o nome de Juventus. Agora, como o Juventus, a Juventus da Itália, lá chama-se de A Juventus, possui o uniforme preto e branco, também não poderia usar aqui, porque também tinha outros times. Também não então pode. resolveu homenagear o outro time, que era o Turino, com a camisa Grenat. Então um time Juventus com a camisa do Turino. Os italianos não entendem isso. É a mesma coisa que seria um time chamado Corinthians com uma camisa verde, igual do Palmeiras. Bom, a partir daí o Juventus então começou a disputar o campeonato principal em 1930. E era chamado de o Caçula, porque era o time mais novo. O Caçula, aí a pouco já mudava para menino e tal. E o Juventus ganhou uma partida do Corinthians. O Corinthians estava liderando o campeonato e o Juventus ganhou uma partida do Corinthians. Um time novato ganhando um dos principais times. Tá certo? E um jornalista muito famoso, chamado Tomás Mazzone, da Gazeta Esportiva, ele costumava dar apelidos aos clubes. Tem vários clubes, o Periquito do Palmeiras, o Mosquiteiro do Corinthians. Ele gostava de apelidar. E pôs o apelido de Moleque Travesso. Quer dizer, o garoto, o moleque, o novato, que superou um time. Que fez uma travessura, então passou a ser. E isso foi adotado, e o Juventus gostou tanto disso que começou a ganhar dos grandes times. Perdia dos pequenos e ganhava dos grandes. E aí ficou Moleque Travesso. Ficou Moleque Travesso. A gente vai para mais um intervalo, a gente vai continuar conversando sobre o Juventus. Tem muita história ainda, não sai daí, a gente volta já já. Programa Moca Show. Sabe qual a única diferença entre a sua vida e o filme ao qual você vai assistir agora? A vida não segue um roteiro. Que bom! São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Aquacademia.
Aqua Academia. Sacada Pizzaria, localizada no bairro da Moca desde 1974, oferecendo há mais de 20 anos o tradicional rodízio de pizzas da região. São mais de 50 sabores entre salgadas e doces, além de serviços à la carte e delivery. Sacada Pizzaria, Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59. Programa Moca Show. Retornamos com o programa Moca Show e nós estávamos começando a falar sobre o Moleque Travesso, né, a origem, né, desse nome. E vamos falar um pouquinho, é verdade que a doação de troféus do Juventus em favor da campanha Ouro na Revolução de 32, existiu mesmo isso? Sim, existiu. Eu tenho fotos comprovando, inclusive, Juventus a diretoria do Juventus muito sensibilizada em defender São Paulo. Naquela época esse tipo de patriotismo era muito forte e a diretoria do Juventus deu todos os troféus, taças, medalhas que tinha disponível para a Revolução, para fabricação de armas, fabricação enfim, de uma série de coisas na defesa de São Paulo. Sr. Ângelo, tem uma novidade aí, gente, que o Juventus foi considerado campeão paulista de 1934, é isso mesmo? E foi você que foi atrás disso? Sim. Essa novidade, ficamos sabendo hoje a concretização disso. Contando rapidamente a história, em 1932, o Juventus já estava disputando o campeonato principal, como eu disse anteriormente, e a federação resolveu profissionalizar o futebol, era amador até então. E a família Crespi, que mantinha o Juventus, não se sentiu em condições de arcar com esse encargo, com esse custo. Até porque ainda estava procurando se recuperar da Revolução de 1924, quando o prédio do Crespi foi bombardeado, incendiado e tal. Então o Juventus resolveu pedir licença da federação, que à época chamava-se APIA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e pediu licença por 2 anos para não disputar o campeonato e voltar quando tivesse condições de adotar o profissionalismo. E isso foi feito. Só que, para não continuar parado completamente, o Juventus se filiou, procurou uma outra federação que estava sendo criada, a Federação Paulista de Futebol, que é a mesma de hoje, tá certo? E para disputar um campeonato amador, onde outros clubes que também não quiseram disputar, melhor se profissionalizar, também se filiaram. E foi o que aconteceu. Só que não poderia jogar com o nome de Juventus, porque perderia a filiação a outra entidade. Que não interessava isso daí para o Juventus. Então resolveu jogar com o nome de Fiorentino, que era inspirado num clube da Itália, Fiorentina, que era a cidade, Florença, onde moravam a família Crespi. Então disputou o campeonato de 1934 com o nome Fiorentina, mas usando os mesmos jogadores que atuavam pela Juventus, usando as mesmas estruturas, o campo da Javari. E essa equipe foi muito bem no campeonato, terminou invicto, sem nenhuma derrota, e foi campeão inicialmente da cidade de São Paulo, depois disputando com o interior, venceu também, então tornando-se campeão estadual. Como esse campeonato era organizado pela Federação Paulista de Futebol, então o Juventus desde aquela época vinha pleiteando que também fosse reconhecido como campeão paulista. Mas infelizmente isso não aconteceu. E era inclusive um sonho do meu pai que participava da diretoria na época. Ele não se conformava de não ser aceito. Ele dizia, mas é a Federação Paulista também. Bom, e há 3 anos atrás eu levantei todo o material a respeito, com fotografias, jornais da época, e fiz um dossiê e, através do Juventus, apresentei na Federação Paulista de Futebol. E o assunto, na época já eu senti que houve uma boa receptividade disso. Mas o assunto começou a avançar, mas parou com a pandemia.
Na própria federação tinha criado uma comissão para estudar esse assunto. Mas paralisando um pouquinho. Exatamente. E hoje, ou melhor, ontem eu fiquei sabendo, recebi um telefonema da Federação Paulista de que havia sido aprovado e que hoje haveria uma cerimônia na qual o presidente do Juventus já estava sendo chamado, em que o Juventus seria proclamado campeão paulista de 1934, juntamente com o Palestra Itália, que hoje é o Palmeiras, que foi campeão do outro torneio da outra federação. Então hoje o Juventus já tem a honra de dizer que é campeão paulista também. É um título que lhe faltava. Muito Espero bacana. que não seja o último, que haja um outro. Ai, precisamos melhorar, não. Sem dúvida. Será que o senhor acha que tem que melhorar aí no Juventus? Eu tenho lido bastante, tenho conversado com consultores especializados em administração esportiva, e tenho pesquisado bastante. Eu vejo o seguinte: por que a maior parte dos clubes de São Paulo sofreram quedas? Claro que não era como antes, todo mundo frequentava clube, tá certo? Perdeu-se com isso, com os prédios, com as pessoas que têm casa no litoral, no interior. Mas por que todos os clubes estão ainda muito bem frequentados? Tá certo? Tem grandes frequências. Tá certo? Os clubes mais de elite, como Pinheiros, como Paulistano, tá certo? Mas também os clubes de menores, como o Espéria, como o Ipiranga. Esses clubes vivem lotados. Por que o Juventus não? Porque o Juventus perdeu tantos associados, porque o Juventus está vazio. Tá certo? Né? A opinião geral é que o Juventus não se modernizou, não acompanhou a evolução. Tá certo? Não só em termos de atividades. Hoje, eu lembro que eu levava a Bianca, levava a Daniela, minha outra filha, no Juventus, para ir no parquinho. Hoje a criança não quer saber de parquinho, a criança quer saber de videogame, etc. Mudou tudo, né? E esses clubes, a maior parte desses clubes tem salas de videogame, salas disso, daquilo, entendeu? Então esse é um fator, quer dizer, não se modernizou em termos de atividade. E, no caso específico do Juventus, também não se modernizou em termos de administração. Requer uma visão nova de administração, justamente voltada para a realidade de hoje. Tá certo? O uso do marketing, o uso de uma série de modernidades. É isso que está faltando para o Juventus. Ele tem que se modernizar em termos de administração. E o futebol? Rapidinho, para a gente falar. O futebol é mais ou menos parecido e você veja bem, o futebol tem uma característica muito, muito específica, que tem que ser do ramo. Tem que ser do ramo, tá certo? Não adianta eu gostar de futebol e querer ser o diretor de futebol do Juventus, tá certo? Eu vou quebrar a cara, como vi muitas pessoas quebrarem a cara, que achavam que entendiam do assunto, mas chega lá, você é enganado, tem uma série de nuances, tem uma série de malícias e tal. Eu, particularmente, acho que o Juventus tem que terceirizar o futebol para pessoas especialistas, isso daí. Pessoas que têm penetração, inclusive no exterior. Tá certo? Pra ver se a gente consegue subir, né? Sim. Melhor é ser campeão de novo, Pois é, paulista, né? né? Mesmo é o que todos nós juventinos esperamos. Pelo menos voltar para a primeira divisão e disputar o Campeonato Brasileiro também, como já disputou. Verdade. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Bianca, rapidinho, a gente infelizmente não tem mais tempo. Fala mais sobre o portal. Quem quiser procurar vocês lá, acessar o portal, deixa pro pessoal aí. Sim, então, nós temos o site, que é www.portaldamoca.com.br, que é onde vocês encontram todas as histórias, as sessões que a gente falou no início da entrevista. E estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, Portal da Moca, tudo junto. E eu costumo dizer que o Portal da Moca não é nosso, o Portal da Moca é do Moquense. Então, toda a colaboração do Moquense é sempre muito bem-vinda. Fotos, histórias, a gente adora receber essas coisas, nos ajuda a estar sempre mantendo o portal atualizado e nos ajuda a manter a história, como meu pai disse. Então, eu agradeço muito os que nos seguem, convido os que não nos seguem a nos seguir e mandar suas colaborações. Muito obrigada por terem vindo. Gente, tem um presente aqui, é um mimo, tá? Do Grupo São Cristóvão Saúde. Do nosso querido São Cristóvão. Isso, do Valdir, né? Muito obrigada aí ao Grupo São Cristóvão Saúde. Infelizmente não temos mais tempo, mas já convido vocês para um outro bate-papo aí sobre a Moca, sobre vários assuntos, que hoje vai só um pouquinho, gente, tá? Será um prazer. Esse foi o programa Moca Show de hoje. Até o próximo programa. Tchau! Muito obrigado.
Você assistiu o programa Moca Show, um oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.